Aleluia. Senhor, nós te damos graça, Pai, nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar neste lugar, Senhor. O lugar da Tua presença, Pai. O lugar onde o Senhor se manifesta, Pai. Onde é perceptível, Senhor, a Tua presença se movendo aqui entre nós, ó Deus. Muito obrigado por nos chamar a este lugar, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nessa madrugada, nesse dia, Pai, o Senhor nos chama para os lugares altos, ó Deus. O Senhor nos chama, Pai, para receber de Ti revelações, ó Deus, sobre quem Tu és, ó Pai, e sobre aquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Senhor, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor continue aqui sobre nós, se movendo no espírito de sabedoria e no espírito de revelação, Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Pai, para que possamos contemplar, Senhor, quem Tu és. Meu Deus, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos nessa hora, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Nos ilumina, Senhor. Permita-nos, ó Deus, contemplar, como foi dito nessa noite, quem Tu és. E também, Senhor, permita-nos nos tornar semelhantes àquilo que nós estamos contemplando do Senhor. Pai, que nessa hora os nossos rostos sejam descobertos. Pai, que nessa hora o Teu rosto seja descoberto. Pai, que nessa hora nós possamos compreender mais, nós possamos ir mais fundo, nós possamos, Senhor, se aproximar um pouco mais da Tua presença, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, que nós possamos ouvir o Filho falar, ó Deus, aos nossos corações, que possamos nesse momento nos render completamente, ó Pai, para a Tua voz, para a Tua palavra, pois nessa hora nós escolhemos a melhor parte, nessa hora nós escolhemos aquilo que ninguém poderá tirar de nós, Senhor. Nós escolhemos estar assentado aos Teus pés, ó Deus, nessa madrugada, como muitos discípulos fizeram, ó Deus, como muitos apóstolos fizeram durante a vida de Jesus, ó Pai. Por muitas vezes eles não tinham tempo durante o dia, Senhor, para ter um momento como esse, e era na madrugada, Senhor, era num tempo como esse, ó Pai, que eles estavam ali diante do Senhor, e era nesse tempo que eles recebiam de Ti, ó Pai, revelações. Era nesse tempo que eles recebiam palavras eternas, ó Deus, sobre a vida deles. Era nesse tempo que eles recebiam ministrações, ó Pai, poderosas do Teu Espírito. E nessa noite, Senhor, nessa madrugada nós nos posicionamos nesse lugar em Ti. Nessa hora nós nos posicionamos, nós subimos, ó Deus, a um alto lugar. Nós subimos, ó Deus, na montanha do Senhor. E nós, ó Deus, estamos prontos, ó Pai, para receber de Ti, ó Deus, mais, porque o Senhor tem mais para nós nessa noite. O Senhor tem mais a acrescentar sobre nós. O Senhor tem mais a falar aos nossos corações, ó Pai. Por isso nessa hora nós nos rendemos diante de Ti. Nós nos curvamos diante da Tua palavra, com todo o temor, ó Deus, com toda a reverência, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, ó Pai. Nós reverenciamos a Tua presença neste lugar, e que a Tua palavra tenha um lugar de autoridade entre nós. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor aumente o volume da Tua voz, Pai. É isso que nós oramos nessa noite, ó Deus, e Te agradecemos por essa linda oportunidade em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Paz seja sobre a vida de vocês. Os irmãos podem se assentar. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, continuar se movendo aqui, nesse Espírito que está aqui sobre nós. Palavras tremendas. Essa igreja está formando homens e mulheres de Deus, cheios da palavra de Deus. Só Bíblia aqui, só palavra. Samuel, levantada aí pelo Senhor. Carlos agora, tremendo. Eu só quero continuar me movendo nessa mesma presença, nesse mesmo Espírito, porque é a palavra de que nós mais precisamos, e que o Senhor continue a falar através da Sua palavra. Eu quero ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29. Primeira Crônicas 16, 29. A palavra de Deus diz: tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero ler agora Salmos 29, 2. A palavra de Deus diz: dai ao Senhor
a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmo 96, verso 9, a palavra de Deus diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. O tema que eu recebi aqui para compartilhar com vocês é a respeito da beleza, da santidade de Deus. E nós estamos aqui nessa noite, nessa madrugada, falando a respeito da beleza de Deus. Então já foi falado sobre a beleza do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, através do Samuel. Agora, a beleza da excelência de Deus, através da vida do Carlos. E coube a mim aqui nessa hora falar sobre a beleza da santidade de Deus. E eu li esses 3 versos aqui, que eles têm a mesma expressão, obrigado irmã, tem a mesma expressão sobre a beleza da santidade de Deus, né? Adorar ao Senhor nessa beleza da santidade, dar glória devida a esse nome, tributar ao Senhor. E é interessante que nesses 3 textos fala tributai, dai, adorai, ou seja, está falando assim, essa palavra tributai está falando assim, ó, pague, tem um sentido, ela tem um significado de pague o que é devido. Pague o que é devido. Samuel falou aqui, né, que nós temos uma dívida, que ela é uma dívida que, poxa, como vamos pagar essa dívida? Pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas, da onde Ele nos tirou, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Como é que eu pago isso? Mas a palavra diz que existe uma maneira de nós pagarmos ao Senhor. É de tributarmos a Ele, entregarmos a Ele. Como o Carlos ministrou aqui na oração, nós apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe uma maneira de pagar, ainda que não seja à altura daquilo que Deus é, mas existe um chamado para nós pagarmos, tributarmos a Deus aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é devido. E a palavra fala que o que lhe é devido é glória, é honra, é louvor, é adoração. Então nós somos chamados, e nessa hora nós estamos aqui nessa condição, na condição daqueles que devem para o Senhor e que precisam pagar, precisam dar, precisam, sabe, entregar. Então esses termos aqui, nas palavras que eu li, tributar, dar, adorar, está falando assim, olha, pague o que me é devido, entregue o que está sendo pedido, se renda e adore completamente, exaltando esse Deus que é trino. Pague o que é devido. Deus está falando nessa hora aqui para a gente, pague aquilo que eu estou falando para você que é devido, entrega aquilo que eu estou pedindo para você entregar, se renda completamente ao que eu sou e ao que eu estou fazendo, se renda completamente, se entregue e exalte aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou fazendo. Gente, eu nasci para fazer isso. Teve um dia que eu estava pesquisando o significado do meu nome, Mike. Meu nome Mike tem lá similaridade com o nome Michael, tem uma raiz hebraica de Miguel. E a raiz hebraica de Miguel, o significado do nome de Miguel diz, quem é como o Senhor? E eu descobri que na minha vida, no meu chamado, no meu ministério, eu estou sempre falando as mesmas coisas. Eu estou sempre envolvido nos mesmos assuntos. Quando eu sou chamado para ministrar, eu estou sempre ministrando sobre os mesmos assuntos. E eu entendi que eu nasci e um encargo que o Senhor confiou para mim é para falar sobre quem Ele é. É para expressar sobre quem Ele é. Sabe, eu tenho isso e todas as vezes que eu tenho a oportunidade, parece que Deus coloca eu para fazer isso. E mais uma vez hoje eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com você um pouco mais sobre quem Deus é, falar aqui sobre a santidade dEle, sobre a beleza dEle. Então aqui, nesse texto que a gente leu, nós percebemos um chamado para que a gente se dedique e homenageie esse Deus, né? A gente possa se dedicar, fala sobre a dedicação e a homenagem devida a esse Deus que é santo. Então esse Deus que é santo, logo Ele exige da gente, naturalmente vai exigir da gente, a dedicação e a homenagem devida a esse Deus que é santo. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor ser santo vai significar que o Senhor Ele é separado, né? O Senhor Ele é distinto, o Senhor é incomparável. Um dos significados da palavra santidade, além de separação, é incomparabilidade. Ele é incomparável, não tem como, quando você vê os textos que falam sobre Deus ser santo,
você vai percebendo várias coisas que vai falando sobre essa questão de Deus ser distinto. Deus não é como os outros deuses. Deus não é como, sabe, a coisa comum, uma coisa qualquer. Deus é santo, Ele é exaltado, Ele é sublime, Ele é distinto, Ele é separado. E diante dessa realidade nós precisamos nos dedicar, homenagear, porque essa santidade exige de nós isso. E também fala sobre a expressão do temor e da honra diante dessa presença sublime. Então, o salmista aqui, e na palavra de Crônicas também aqui, vai convidar a gente, chamar a gente para expressar, diante dessa revelação de quem Deus é, esse temor e essa honra. Quando você está numa presença tão sublime quanto essa, a reação, qual deve ser a motivação do coração? Quando eu estou diante de uma presença tão sublime, tão santa, tão incomparável, eu preciso me aproximar dessa presença com temor. Eu preciso me aproximar dessa presença com honra. E tem um significado da palavra temor, que fala sobre um amor que é reverente. E o temor, um dos significados de temor é quando a honra transborda do coração. Quando você está tomado de honra, você teme. Você ama reverentemente a Deus. É quando você transborda de honra. Então o temor, o verdadeiro temor de Deus, ele é o transbordar da honra. É quando você reconhece essa pessoa, que você está diante dela e você estima tanto, que você teme, você, sabe, ama reverentemente, você respeita, você se comporta de uma maneira a expressar esse temor e a honra dessa presença sublime. Então aqui, falando aqui sobre a pessoa de Deus, eu me lembro que eu falei, cara, o Senhor fala isso comigo, o Senhor mexe isso comigo, o Senhor quer trabalhar isso comigo. E eu me lembro que quando eu assumi a liderança da escola bíblica aqui na sede em 2020, logo na pandemia, a gente ia começar as aulas da escola bíblica, de repente fechou tudo e nós tínhamos que fazer tudo online, tudo, né, ser online. E aí coube a mim, como líder da escola bíblica, ter que fazer as aulas, ter que gravar as aulas naquele período sobre, né, para ministrar o ensino. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ensinar? E Deus foi muito claro. Deus falou assim, Mike, eu quero que vocês ensinem sobre quem eu sou. Porque se vocês souberem quem eu sou, vocês vão saber quem vocês são. E esse conhecimento sobre quem eu sou vai dar um fundamento, vai dar uma estrutura para vocês nunca mais sair da minha presença. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, vocês vão permanecer na minha presença. E eu lembro que eu comecei a pesquisar, eu comecei a buscar em Deus, que Senhor, quem o Senhor é? E aí na palavra eu ia descobrindo, uma semana após a outra, algo sobre quem Deus era. E vai nessa busca, e teve algo nessa busca que me chocou, assim, que me chamou muita atenção, que foi quando eu estava lendo a palavra, eu estava pesquisando sobre quem Deus é, e eu encontrei um texto em Juízes, capítulo 13, verso 17, que relata a experiência do pai de Sansão, Manoá. Ele tem uma experiência com Deus incrível, e ali acontece algo que eu quero ler com vocês aqui. A palavra diz, Juízes 13, 17, e disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Verso 18, e o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Em outra versão vai dizer assim, ó, o meu nome é inefável, o meu nome é maravilhoso. Isso mexeu comigo, eu fui pesquisar o que significava inefável. E inefável significa algo ou alguém que é indescritível, alguém que é inenarrável. Significa que nem as mais belas palavras escritas, compostas, faladas, conseguem expressar quem Ele é. Nenhuma pregação, por melhor que seja, consegue expressar Ele na sua plenitude. É impossível, porque Ele é o inefável, Ele é o maravilhoso. Ele faz a gente ficar como fez a rainha de Sabá ficar, encantado, surpreso, sabe, maravilhado. E eu lembro que o Senhor me chamou para escrever a respeito disso, e daí nasceu com inspiração do clube de leitura. Nós estávamos nessa, né, ali na luta pelo clube, lendo e tal, e o Senhor começou a aquecer meu coração, começa a escrever, eu falei, Senhor, vou escrever sobre o quê? E aí o Senhor me deu, eu falei assim, o Senhor já falou assim, eu já te dei o conteúdo, eu quero que você escreva sobre quem eu sou.
E o primeiro capítulo, né, Carlos, nós trabalhamos junto, o Carlos me ajudou a editar o conteúdo, nós trabalhamos junto nesse livro. O primeiro capítulo do livro, eu coloquei o inefável e maravilhoso, era um capítulo introdutório, porque assim, ó, e tem uma palavra muito interessante, Davi disse assim, ó, olha, tem um salmo que Davi vai dizer assim, ó, olha, eu não tenho, Senhor, a pretensão de explicar todos os teus mistérios. Davi disse, eu não tenho a pretensão de explicar todos os teus mistérios, porque Davi sabia que ele é o inefável, o maravilhoso. Então Davi falou assim, ó, eu não tenho a arrogância de expressar. Então eu quis já colocar isso no primeiro capítulo do livro, porque a gente ia falar sobre coisas de quem Deus é. Falamos que Deus é amor, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, como esse conhecimento impactava a nossa vida. Só que eu falei assim, eu preciso começar com esse capítulo, porque Deus é o inefável. Então ele é o inefável e maravilhoso, o seu ser é indescritível e inenarrável, a sua beleza e glória são infinitas. Tudo que Deus é de uma forma infinita. Não tem fim, as suas glórias são infinitas, as suas perfeições são todas infinitas, e nós teremos uma eternidade para descobrir quem esse Deus é, e não vai ter fim, porque uma palavra diz que a vida eterna é que conheçamos a Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. A vida eterna é conhecer quem Deus é. Então nós ficaremos de eternidade em eternidade conhecendo quem Deus é, e nós descobriremos uma coisa, nós ficaremos maravilhados com aquilo que nós descobrimos num dia, nós adoraremos, nós expressaremos louvor, e daqui a pouco vai vir alguém com uma outra revelação sobre quem Deus é, o próprio Jesus se revelando a você, ou você conversando com algum apóstolo, ou conversando com algum santo, e algo de Deus vai ser revelado, e isso não vai ter fim. No reino de Deus isso não vai ter fim. Nós conheceremos a Deus de eternidade em eternidade. A jornada, eu só vou dar uma boa notícia para você aqui hoje, a jornada só está começando, nós só estamos começando. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nos rendemos a Deus, só começou a nossa jornada. E ela vai durar uma eternidade, porque as glórias de Deus são infinitas, as belezas de Deus são infinitas, e existe muito mais. E aí, falando aqui um pouquinho sobre a santidade de Deus, Êxodo, capítulo 15, verso 11 diz, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Através dessas palavras nós entendemos que a santidade de Deus faz completa distinção e separação do seu ser em relação a todos os outros demais seres. Essa santidade produz glória, admiração, louvor, e ela expressa quão maravilhoso e único esse Deus é. Êxodo 15, 13 diz, tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E através dessas palavras nós entendemos que Deus nos salvou para fazer de nós o lugar da sua habitação, o lugar da sua santidade. Nós nos tornamos, uma vez salvos, nos tornamos a casa do Deus Santo. Uma vez que Deus nos salvou, como diz a palavra de Êxodo aqui, com bondade, com beneficência, Ele nos guiou, Ele nos salvou, e com a força e o poder dEle, Ele nos levou para uma habitação de santidade, para um lugar nele, onde nós não somente fomos salvos, somos livres, somos libertos, mas nós somos feitos a casa do Deus Santo, a morada eterna desse Deus. Êxodo 39, 30 diz, fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Essa palavra aqui nos revela que como sacerdócio real, nós somos coroados de santidade para ministrar em primeiro lugar ao Senhor. E essa santidade ela é única e exclusivamente ao Senhor e mais ninguém. Os sacerdotes na antiga aliança tinham
sobre todo o aparato, toda a vestimenta deles, tinha uma lâmina de ouro colocada na testa, prendida na testa do sacerdote. E nessa lâmina de ouro estava escrito santidade ao Senhor. Ou seja, o sacerdote, toda vez que ele estava exercendo o seu ofício sacerdotal, ministrando diante do Senhor, estava estampado na testa dele, santidade ao Senhor. E isso nos ensina que o que nos faz diferentes em relação a todos os demais habitantes da terra é a nossa santidade ao Senhor. O que distinguia o sacerdote do resto do povo era que ele era alguém consagrado, alguém separado, alguém que estampava na sua vida e naquilo que ele fazia a santidade ao Senhor. E isso chama a nossa atenção nessa noite, Deus falando assim, o que vai fazer da minha vida e da sua vida algo diferente, como o Carlos falou aqui, ministrando a respeito da excelência de Deus. O que nos distingue, o que vai nos distinguir das demais pessoas? A santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor vai fazer com que nós sejamos distintos pelo próprio Senhor, separados pelo próprio Senhor das demais pessoas. A motivação da nossa santidade não deve ser por questões religiosas, e a motivação da nossa santidade não deve ser por questões mundanas. A questão e a grande questão da nossa santidade ao Senhor deve ser somente por causa da pessoa do Senhor. Eu não tenho que ser santo por causa da religião, por causa que aqui na igreja eu preciso ministrar, eu preciso liderar, eu preciso fazer alguma coisa, então eu preciso me santificar, então eu preciso ser santo, porque dentro da igreja, né, no serviço religioso eu preciso de santidade. Não, essa não é a motivação. Eu vou me santificar porque as pessoas do mundo fazem isso, fazem aquilo, não é certo, então eu vou me separar, eu vou me santificar com essa motivação. Não, essa não é a motivação. A única motivação pela qual eu e você devemos nos santificar e viver uma vida em santidade, contemplar essa santidade e nos tornar um com essa santidade, é simplesmente por causa da pessoa do Senhor. Ele diz, eu sou santo, e eu chamo vocês para ser semelhante àquilo que eu sou. Eu criei vocês para ser a minha imagem, a minha semelhança. Vocês são os meus representantes. Vocês foram criados para ser uma sombra daquilo que eu sou. Então, o Senhor nos chama para corrigir no nosso coração essa motivação, essa disposição a respeito da santidade única e exclusivamente. A santidade aqui é dito no livro de Êxodo ao Senhor. Não é a religião, não é a igreja, não é por causa de... é ao Senhor. Salmos 34 diz, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. A santidade de Deus deve estar fixada e memorizada nos nossos corações. E é ela que deve inspirar em nós o perfeito e o alegre louvor. É a santidade de Deus. Aqui o salmista nos convoca e nos chama a cantar ao Senhor pela santidade, a celebrar a memória dessa santidade. E essa santidade, o que Deus está fazendo nessa noite aqui, Deus está fixando a santidade dele no mais íntimo do nosso ser. O Senhor está nessa noite fixando a beleza dele no mais íntimo do nosso ser. Só Ele pode fazer isso e Ele está fazendo isso nessa noite. Lucas capítulo 1, verso 75 diz, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Ou seja, a santidade de Deus em nós não é para um dia, não é para um evento, não é para um só momento. A santidade de Deus nas nossas vidas é para todos os dias. Porque quando Simeão pegou Jesus no colo, quando Jesus era só um bebezinho, e ele, tomado pelo Espírito Santo, começou a profetizar a respeito de Jesus, ele falou que um dos objetivos, um dos motivos pelo qual Jesus viria, seria para que nós vivêssemos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então não é sobre um evento, sobre uma vigília, sobre uma experiência, é sobre uma vida sendo vivida e entregue diante dessa santidade. A palavra de Efésios capítulo 4, verso 24 diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, o Deus Santo nos recriou de verdade, e fez isso com justiça e santidade. E hoje esse Deus Santo está aqui nos ordenando a se revestir dessa nova e santa humanidade. O Deus Santo nessa noite está nos revestindo
da santidade dele, está nos revestindo da nossa nova humanidade, porque ele nos recriou, nos fez nascer de novo, nos recriou dentro dessa realidade, dentro dessa verdade. A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses 3,13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E aqui nós aprendemos que a santidade de Deus é o que nos torna irrepreensível diante do Pai. E é ela que nos aperfeiçoará e nos capacitará a encontrar com Jesus nos ares, quando Ele voltar. Mike, o que me habilita, o que me capacita, o que me faz estar pronto para que quando a última trombeta soar, se eu estiver vivo, eu possa encontrar com o Senhor nos ares? A santidade. A santidade é o que faz com que nós estejamos irrepreensíveis diante do Senhor. Ou seja, não há nenhum motivo pelo qual nós sejamos repreendidos, nós estamos verdadeiramente prontos para na hora que der a voz do arcanjo, a última trombeta soar, quem estiver vivo ou se tiver já morrido, possa estar com Ele naquele momento, naquele grande dia. E a santidade é parte essencial. A palavra diz, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Foi nos feita uma promessa de que assim como Ele nos conhece, um dia nós o conheceremos. Existe uma promessa pela qual nós devemos buscar todos os dias e ansiar, é que assim como Deus nos conhece, um dia nós vamos conhecer a Ele. Só que Ele vai dizer assim, sem santidade, ninguém vai me ver. Sem santidade é impossível me ver, então nós precisamos disso. E é interessante nesse texto que fala que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, ou seja, quem está descendo com Jesus é santo. Vai descer uma multidão com Jesus. E quem desce com Jesus é santo. E quem sobe com Jesus também precisa ser santo. Se quem desce já está nessa realidade, quem sobe precisa estar na mesma medida. Então o Senhor está falando isso, Hebreus 12:10 diz, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nessa noite aqui, Deus está nos chamando para participar da santidade dEle. Deus está nos chamando para participar daquilo que Ele é. Porque aquilo que Ele é, Deus, Ele gosta de comunicar. Como o Carlos falou, nem tudo Deus comunica, nem tudo Deus divide, mas há muitas coisas que Deus compartilha, e a santidade Deus comunica, a santidade Deus compartilha. Deus quer que nós nos tornemos participantes, e o que Ele está fazendo nessa noite aqui é nos chamar para essa realidade. Existe uma expressão, e eu gravei ela no meu coração, que diz assim, que visto que a essência da vida é Deus, e esse Deus, Ele é santo, logo nós precisamos de muito ensino e muito treinamento para adorar e servir a Ele como Ele é, e não como a gente gostaria que Ele fosse. Visto que a essência da vida é Deus, e esse Deus que é a essência da vida, Ele é santo. Se Ele é santo e Ele está nos chamando para participar da santidade dEle, então nós precisamos de muito ensino, nós precisamos de longo treinamento, para que a gente possa ir se moldando àquilo que Ele é de fato, e não aquilo que nós gostaríamos que Ele fosse. E o que Deus está fazendo aqui nessa noite é nos alinhando, nos chamando para mais perto, nos chamando para, nos alinhar a toda essa realidade. Eu chego ao último fundamento dessa palavra, que fala sobre a beleza de Deus. Olha só esses textos falando sobre a beleza de Deus. Cânticos 1:16 ou Cantares 1:16 diz, como és belo, ó meu querido, como és amável, como és encantador. A relva verde será o nosso leito de amor. A beleza de Deus nos faz transbordar do seu amor. Ficamos encantados com tamanha beleza e com tamanho amor. Olha o que diz Ezequiel 27:10. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza.
E aqui nós entendemos que independente de quem você é e do que você faz, e aí testifica a palavra que está sendo ministrada nessa noite, independente de quem você é e daquilo que você faz, saiba que você existe para manifestar a beleza desse Deus. Do jeito que Ele te fez, aonde Ele te plantou, você foi criado para manifestar a beleza desse Deus. Você foi criado para manifestar a excelência desse Deus. Você foi criado para manifestar o senhorio desse Deus e todas as demais belezas e perfeições. Nós precisaríamos de uma vigília por semana para falar sobre as belezas de Deus e as perfeições de Deus, porque são muitas. Salmos 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Através dessa palavra nós entendemos que contemplar a beleza de Deus, essa deve ser a nossa maior busca e o nosso melhor pedido diante dele. Se eu posso te pedir uma coisa nessa noite, é que você possa fazer esse melhor pedido diante de Deus. E a melhor coisa que você pode pedir para Deus é: Deus, deixa eu contemplar quem você é. Deus, deixa eu ver quem você é. Deus, deixa eu conhecer quem você é de verdade. E você nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como. Porque essa presença dele nos transforma, essa presença dele, sabe, nos faz ficar maravilhado, com tamanha beleza, com tamanha, sabe, formosura. Salmo 52 diz: desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Ou desde Sião, a perfeição de Deus resplandece. Desde Jerusalém, desde Israel, a perfeição de Deus resplandece. E nós aprendemos que a beleza de Deus simplesmente, ela resplandece. Brilha manifestando sua perfeição. Desde o seu lugar escolhido, Sião, até os confins da terra. E nós estamos nos confins da terra. Só que desde Sião, o lugar escolhido, essa beleza de Deus, ela transborda. Não tem como conter quem Deus é. Deus transborda. Você vai conter o amor de Deus? Impossível, o amor de Deus transborda. A mesma coisa, a beleza de Deus transborda. Então a palavra está dizendo, desde lá de Jerusalém, desde lá de Sião, desde lá de Israel, essa beleza resplandece. Mas que ela resplandeça também até os confins da terra, ou seja, até Hortolândia. Que através de mim, através de você, a beleza de Deus resplandece na sua santidade, na sua excelência, no seu senhorio. Salmos 90:17 diz: e seja sobre nós, olha só, Salmos 90:17, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que a beleza de Deus seja sobre nós, ao ponto de manifestar claramente e confirmar certamente as nossas realizações. E o Espírito nessa noite está testificando as mesmas coisas que Ele está falando aqui. Salmo 96:6 diz: glória e majestade estão diante a sua face, força e formosura no seu santuário. A beleza de Deus manifestada em sua santidade é fruto da glória que Ele tem, da majestade que Ele tem, do poder que Ele tem, e isso expressa, sabe, aquilo que Ele é. Nós teríamos tantos outros textos aqui para citar, mas são esses textos que, sabe, traz aquilo que o Senhor está comunicando a respeito da sua beleza, a respeito daquilo que Ele está comunicando conosco nessa noite. E eu trago dois textos aqui como uma atenção, como uma chamada de atenção, um alerta que o Senhor nos traz nessa noite. A palavra de Deus diz em Zacarias 11:13: o Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Esse texto profetizava aquilo que um dia iria acontecer quando o nosso Senhor Jesus seria avaliado pelo próprio povo dele por 30 moedas de prata. Foi por 30 moedas de prata que Judas vendeu Jesus, ele entregou Jesus. E isso já tinha sido profetizado, e Zacarias disse essa palavra aqui, o próprio Senhor usando Zacarias para dizer, e nós vimos que esse Deus tão belo,
esse Deus tão valoroso, um dia foi avaliado miseravelmente pelo seu próprio povo por 30 moedas de prata. A pergunta que eu faço para você nessa noite: quanto é que esse mesmo Deus está valendo para você hoje? Um dia o povo de Deus avaliou o próprio Deus 30 moedas de prata e vendeu e entregou ele por causa de 30 moedas. Eu preciso te dizer isso nessa noite. O Espírito do Senhor diz nessa noite: quanto é que ele está valendo para você hoje? Será que porventura você não está avaliando trocá-lo, entregá-lo ou trocá-lo por alguma outra coisa? Essa é uma advertência que o Senhor traz ao nosso coração. Para finalizar, o texto de Ezequiel 28:12 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, verso 17, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Sabemos que essa é uma palavra dirigida naquele tempo para o rei de Tiro, mas também uma palavra que falava a respeito profeticamente do que aconteceu com Lúcifer, com o que aconteceu com Satanás. E aqui tem uma advertência que o Senhor nos traz nessa noite: cuidado para que a beleza que o Deus Santo colocou em você não te faça corromper. Cuidado para que a sabedoria que Ele deu para você não faça você se ensoberbecer. Cuidado para que aquilo que Deus te deu, você por algum motivo suponha que você tem aquilo, aquele valor que você carrega, não foi dado por Deus, que você é alguma coisa a mais daquilo que você de fato não é. Muito cuidado, porque o Senhor trouxe essa advertência ao meu coração. Cuidado para que tudo aquilo que Deus está te dando, tudo que Deus está te confiando, toda a formosura, toda a beleza, toda a excelência, toda a sabedoria, tudo, isso não faça você se ensoberbecer. Isso não faça você perder aquilo que Deus te deu. Se coloque de pé na presença de Deus, por gentileza. Eu vim aqui nessa noite para dizer para vocês, pelo Espírito de Deus, que Deus está gravando e fixando a santidade dele nessa noite, no mais íntimo do seu coração. Deus está nessa noite trabalhando em nós aqui, em todos nós que estamos aqui, e Deus está fixando, Deus está gravando como um selo, sabe, a beleza dele, a santidade dele, Deus está comunicando. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus está nos revestindo também nessa noite da nossa nova e santa humanidade. Deus está nessa noite nos revestindo dessa nova e santa humanidade. Eu venho nessa noite te dizer que Deus está nos chamando para participar da sua santidade. Ele está nos chamando. Ele disse para Adão e Eva quando eles fugiram da presença: onde é que estás? Ou seja, por que vocês não estão aqui na minha presença? Aonde é que você está? E essa é a pergunta que Deus vai sempre fazer. Mike, filho, filha, onde é que você está? Se não aqui, ó, na minha presença, na presença do Deus Santo. E Deus nessa noite está nos chamando para participar da sua santidade. Deus nessa noite também está revelando a sua beleza e o seu amor por nós, pela minha vida e pela sua vida. Deus nessa noite está manifestando, está revelando mais sobre quem Ele é, mais sobre o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Deus está nessa noite fazendo florescer em nós tudo aquilo que é belo e tudo aquilo que é puro e que vem da santidade dele. Então essas são coisas que o Espírito Santo traz para nós, que Ele está fazendo. Eu quero que nessa hora você feche seus olhos e você comece a falar com esse Deus Santo. Senhor, diante dessa santidade, diante dessa palavra, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. E nós, ó Pai, nos apresentamos a Ti, ó Deus.
E nessa hora, Pai, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, rasgar os nossos corações diante do Senhor. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor, ó Pai, com um coração, ó Deus, quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido, Deus. E nessa hora nós queremos nos render diante daquilo que você é, diante daquilo que o Senhor está fazendo, Pai, nessa noite. O Senhor está comunicando conosco, Pai, a sua beleza. O Senhor está falando, ó Pai, sobre o seu senhorio nas nossas vidas. O Senhor está falando, Pai, conosco sobre a tua excelência, sobre a tua santidade, sobre as tuas glórias. Senhor, na autoridade de Jesus, ó Pai. E na autoridade do teu nome, Senhor, nós rogamos a Ti, ó Pai, graça. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós nos apresentamos a Ti, da maneira que nós estamos, da maneira que somos, ó Pai, porque Tu és aquele que troca as nossas vestes. Tu és aquele que diz a Tua palavra, que as nossas vestes estejam sempre brancas, e que não falte o óleo da unção sobre a nossa cabeça. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a passear neste lugar, o Senhor começa a se mover neste lugar, o Senhor começa a tocar os corações. O Senhor, através da Tua palavra, já está fazendo, já está ministrando, já está realizando. Mas nessa hora o Teu Espírito começa a passear neste lugar. Os Teus anjos ministradores começam, ó Pai, a se mover sobre este lugar. E aonde tem um coração quebrantado, aonde tem um coração contrito, aonde tem um coração disposto, aonde tem um coração sedento, aonde tem um coração clamando por mais de Ti, ó Pai, nessa hora o Teu Espírito começa a comunicar. O Teu Espírito começa, Senhor, a comunicar mais santidade. O Seu Espírito começa a comunicar mais graça, mais vida, mais excelência, mais graça, mais toque de Deus, mais a mão de Deus. Pai, nós oramos nessa hora para que a mão de Deus, a mão do Senhor, a mão que quando toca em algo transforma, a mão que quando faz, ó Deus, alguma coisa, faz algo maravilhoso, faz algo extraordinário, faz algo excelente, faz algo poderoso. Nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos clamar ao Espírito de santidade, ao Espírito do Senhor, ao Espírito de poder, ao Espírito de fortaleza, ao Espírito de graça, ao Espírito de sabedoria, ao Espírito de revelação. E o Teu Espírito passeia, Pai, neste lugar. E o Teu Espírito começa a tocar, ó Deus, corações. O Teu Espírito começa a tocar, ó Deus, mãos. O Teu Espírito começa a tocar nas mentes. O Teu Espírito começa, Pai, a santificar, a operar, a fazer, ó Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade nesse lugar, meu Deus. Tu tens liberdade nesse lugar, meu Deus. Tu tens liberdade nesse lugar. Você pode buscar a Deus nessa hora. Você pode entregar a Ele nessa hora. Você pode pagar aquilo que é devido. O Senhor diz para você nessa noite: você tem uma dívida que você precisa pagar. E como é que eu pago? Entregando tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço diante do Senhor. Você pode entregar a Ele nessa hora. Você pode entregar a Ele nessa hora. Você pode entregar, você pode dar a Ele nessa hora. Você pode se render diante dessa majestade nessa hora. Você pode entregar mais. Você pode louvá-lo nessa hora. Você pode louvá-lo nessa hora. Você pode exaltá-lo nessa hora. Você pode render a Ele adoração. Você tem adoração, renda a Ele nessa hora. Ele está aqui. O Santo Deus está aqui. O Santo de Israel está aqui. O Santo Deus está aqui. No nosso meio. Sejam santos, porque Meu coração sejam santos em todo o nosso queima por Ti. ao Senhor. O Santo está aqui.
quero entregar para vocês. O que Deus tem nos dado, nós queremos repartir com o povo de Deus. Se eu tenho algo de bom, eu quero te conceder nessa hora, pelo Espírito de Deus. Se essa palavra fala com você especificamente, vem, o Deus Santo te toca nessa noite. É o Deus Santo que está falando com você. É o Deus Santo que está se movendo. É o Deus Santo que está entregando coisas preciosas para você. É o Deus Santo que está fazendo nascer em você nessa noite coisas belas e puras, coisas santas e sagradas. E ao Cordeiro, coisas belas e lindas da parte de Deus. seja o Começa a descer sobre as cabeças, sobre os corações, seja sobre